Estimados amigos e amigas, é uma alegria para mim e para a Vaninha estar com todos vocês nesse estudo bíblico. Damos as boas-vindas aqui à amiga Artenisa, diretamente de São Paulo, e à Edna, diretamente do Mato Grosso, e todos os demais que estão conosco há semanas, meses e alguns anos. Espero que todas as mãezinhas tenham tido um ótimo Dia das Mães ontem, festejado, comemorado, estando no espírito da família, enfim, um dia especial para comemoração, lembrança e homenagem às mães. Ontem pela manhã, eu tive a satisfação de estar com a Vânia assistindo à reunião dominical na igreja. E meu neto, Daniel, prestou uma homenagem lá de 2 minutos e meio para todas as mães. Fiquei tão emocionado que até gravei e postei. Aí alguns de vocês até já viram o garotinho falando seu depoimento. Mas, na sequência, falou uma jovem, e essa jovem tocou profundamente meu coração, porque ela falou o impacto da mãe, da maternidade, desde o tempo que ela ainda era solteira e estava pensando em se tornar uma futura mãe, e como que seria, e nos momentos de dificuldade, de doença, de choro, de algum momento adverso. E ela, em oração, perguntou: Mas, Senhor, como que eu vou ser? O que que eu devo fazer? Como que eu vou me comportar? E a resposta ela foi buscar através de outras mães que já tinham tido a experiência da maternidade. E uma mãe bastante, digamos assim, experiente, quando ela perguntou como que eu devo me comportar e como que eu vou ter as respostas, a mãe pensou por um instante e deu a resposta: Filha, não se preocupe, você saberá o que fazer. Então ela se apegou a essa frase: você saberá o que fazer. E ela hoje, já que tem um filho, dois filhos, três filhos, tem dois filhos, ela deu o seu depoimento de fato de que nos momentos de dificuldade, desafio, momento que literalmente ela se julgava assim impotente, o Senhor lhe deu a inspiração do que fazer. E ela encerrou relatando a experiência de quando ainda era noiva e ela estava se preparando para a festa do casamento. E ela foi então experimentar o vestido de noiva para o casamento. E foi uma vez, a segunda vez, e a terceira vez, e era a prova final agora, para depois disso subir no altar e literalmente participar da cerimônia do casamento. E na última prova estava ela lá, a mãezinha dela estava lá, e a costureira estava lá, e daí no final, quando estava saindo, né, a costureira disse: Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as semanas eu recebo noivas aqui que levam seu vestido. Mas quero dizer uma coisa para você. Você é a noiva mais linda que eu já atendi. Vocês imaginem o sentimento daquela jovem que estava saindo dali e dali uns dias estava subindo no altar. Diz que ela ficou assim, estado de graça, contentamento, uma exuberância, algo fora do comum. Só de imaginar que ela de fato era a noiva mais linda que já tinha sido atendida. Bom, o casamento passou, comemoração, festa, toda aquela cerimônia que vocês sabem. E depois de uma próxima semana, ela voltou então lá para fazer a entrega do vestido, né? Porque ela foi lá devolver o vestido conforme havia sido combinado naquele local que fazia os aluguéis, né, das roupas. Enquanto ela estava ali na recepção, do outro lado, na salinha, a costureira estava recebendo uma outra jovem que também veio provar um vestido. E Na vocês, última visita. na última visita antes do casamento. E vocês não acreditam o que essa jovem ouviu, assim meio que à distância. Posso dizer para vocês, a costureira, assim, né? Disse: Olha, a cada semana eu recebo muitas noivas aqui e você está tão linda nesse vestido. Na verdade, você é a noiva mais linda que eu já atendi. Imagina só o sentimento daquela jovem ao ouvir a mesmíssima frase dita para uma outra noivinha. Bom, ela voltou para casa pensativa, né? Mas qual que foi a correlação espiritual que ela fez
com essa frase. Que por mais que ela descobriu que a cada semana aquela senhora repetisse a frase para cada jovem que ia experimentar o vestido, por uma semana ela curtiu aquela sensação, aquele sentimento gostoso dentro do peito, do coração, da alma, do espírito, pensando que de fato ela era a jovem mais bonita, a noiva mais bonita que tinha passado ali. E a correlação que ela fez é que o Senhor nos mandou para a terra e nos mandou literalmente para uma cerimônia da nossa vida. E a correlação que ela fez foi que quando o Senhor nos mandou para a terra, ele deu exatamente uma mensagem. Você é o filho mais especial. Você é a filha mais especial que eu estou mandando para a terra. Eu confio em você. Eu tenho certeza que você vai se sair bem. Eu tenho certeza que você vai me honrar. Eu tenho certeza que você vai me seguir. Eu tenho certeza que você vai estar sempre ouvindo os sussurros da minha palavra. Enfim, aquela jovem emocionou a todos que estavam ali na sala, mas por um instante, gente, por um instante, eu lembrei de uma experiência que a Vaninha vivenciou com meu filho mais velho, Charles. Eu não sei se ele devia ter 10, 11 aninhos, estava na escola, e crianças, às vezes, tem aquela reunião de pais e mestres, e dependendo das notas, dependendo do comportamento, dependendo do resultado, os pais são chamados na escola. E teve um semestre que a Vânia foi chamada na escola, Reunião de pais, normal. na reunião de pais que tinha. E, naquele momento, a professora chegou até a Vânia e disse: Vânia, vou falar com você, mas seu filho está tendo um problema. Às vezes fica desatento, às vezes fica conversando demais, às vezes traz a tarefa incompleta, às vezes ele Não presta atenção. não presta atenção. Eu preciso que você fale com ele. É uma criança que eu estou muito preocupado. A Vânia, como é, né? Sabe como que é a mãe. Já começou a ficar preocupada, nervosa, angustiada, aflita naquele momento, e foi para casa dirigindo o carrinho, pensando: como é que eu vou conversar com meu filho? Como que eu vou explicar essa situação? Como que eu vou ajudá-lo a superar essa situação que a professora relatou? E quando a Vânia finalmente chegou em casa, o garoto estava assim aflito, parecia até um gatinho lá esperando para receber algum tipo de reprimenda. E daí ele pergunta: mãe, você falou com a professora? E a Vânia: falei. E o que que ela disse, mãe? Sabe, filho, ela disse que você é um dos melhores alunos que tem na classe. É mesmo, mãe? O que mais que ela disse? Ela disse que você só precisa prestar um pouco mais de atenção, precisa ficar um pouco mais atento, conversar um pouco menos. Você tem que se esforçar para fazer a tarefa bem direitinho, mas que você tem um potencial gigante. E ela te admira muito. É mesmo, mãe? Falou tudo isso? É. Então eu confio em você, meu filho. Tenho certeza que você não vai decepcionar nem a mãe nem a professora. E assim foi a inspiração que a Vânia teve. Passado mais um mês ou dois, chegou a festa junina, né? Daí a Vânia foi lá no colégio, voltou. De repente, quem que ela encontra? A professora. E a professora vem até a Vânia e diz: Vânia, eu não sei o que você falou para o teu filho naquele dia, mas ele se transformou totalmente. Então, novamente, eu me lembrei da situação da jovem que foi elogiada pela costureira. Então, às vezes, gente, você que é pai, você que é mãe, seu filho pode estar passando por algum dilema, sei lá, algum desafio pessoal, um desencontro. A forma com que nós vamos lidar com aquela criança, com aquele menino, com aquela garota, vai fazer toda a diferença no impacto da vida dele. E daí eu volto ao pensamento original da jovem, né? Como é que o Senhor nos trata? Vocês estão lembrados do exemplo da mulher que os judeus trouxeram para Jesus Cristo para ser o quê? Apedrejada.
E o que que o Salvador disse para ela? Primeiro disse para os homens, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas para ela, o que que o Senhor disse? Onde estão os teus acusadores? Não tinha nenhum. Filha, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Ou seja, o Salvador estava vendo a ressignificação, a restauração, a renovação daquela vida, daquela mulher. Ele não queria saber do passado dela. Então, que nós possamos refletir nessa época que nós comemoramos o Dia das Mães e, naturalmente, que temos filhos que cuidamos. Alguns são talvez adultos, outros são jovens, adolescentes ainda, alguns são crianças. Como que estamos lidando com esses pequenitos? E fica aqui a minha reflexão e, ao mesmo tempo, compartilhar essas duas experiências que eu vivenciei. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos entre nós. E nós continuamos com o nosso estudo da palavra de Cristo, do que ele deixou, o que que ele pediu para nós fazermos. E isso é importante? É muito importante. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, é saber o que Cristo espera de cada um de nós. Então, a gente sabe que a maioria das pessoas hoje, elas não conhecem a palavra. Elas estão envolvidas em tantas coisas e elas estão perdidas. E eu ouvi um testemunho ontem de uma mãe que falou o seguinte: eu tenho 4 filhos e esses filhos são cada um com uma personalidade muito forte. 4 filhos difíceis de lidar. E se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho da palavra de Cristo, ia ser muito difícil para mim para educar os meus filhos. Eu ia ficar que nem maluca procurando na internet uma solução para cada coisa que aparece na vida dos meus filhos. Mas, graças a eu ter esse conhecimento de Jesus Cristo e eu conhecer os ensinamentos de Cristo, na minha casa não há problema, porque eles vêm para a minha casa e eles perguntam, a solução está no que Jesus Cristo deixou para nós. Então vamos lá ver o que Cristo falou sobre esse assunto. E ela agindo assim, ela diz que está sendo fácil educar esses filhos, apesar de serem crianças, digamos assim, um pouquinho difíceis de eles serem com personalidade muito forte, cada um tem a sua opinião e tudo mais. Mas ela está colocando a opinião de Cristo, não é a opinião dela, não é a opinião do marido, nada, é a opinião do Salvador. O que que o Salvador tem para dizer sobre esse assunto? E ela vai nas Escrituras e ela ensina os seus filhos. E ela ensina a mesma coisa, tanto para a mais velha de 15 anos, quanto para a mais nova de 8. Ela diz que todos estão aprendendo a palavra de Cristo. E que ela não está tendo problema. Se eles têm dificuldade, o que que Jesus Cristo falou sobre isso? E eles debatem, então, o assunto, e daí eles entendem a mensagem. Então, é muito importante, gente, nós sabermos a palavra de Cristo, tanto para educarmos os nossos filhos, como para educarmos a nós mesmos, principalmente, porque nós precisamos vencer o ser natural que existe dentro de nós. Nós somos na nossa natureza e e fazer aflorar a nossa natureza divina. Todos somos filhos de Deus. Todos temos dentro de nós uma centelha divina que está lá. Alguns estão dormindo, essa centelha, outros estão mais muito Florado. aflorada, mas temos que despertar essa natureza divina dentro de nós. E fazemos isso através de nos aproximarmos de Deus o máximo possível e principalmente de conhecermos a palavra e colocarmos em prática. Então eu vou ler um versículo que está em Mateus, capítulo 6,
os quatro primeiros versículos, de 1 a 4, que diz assim: olha o que Jesus Cristo está falando lá no sermão, no famoso Sermão da Montanha, que ele fez um resumão ali de como a gente deve agir. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra forma, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, Cristo aqui, ele foi muito claro nesse ensinamento, que a tendência nossa, da nossa natureza desta terra, da nossa natureza, é querer fazer o bem, que é um mandamento, todos devem praticar o bem, então nós devemos fazer o bem, mas fazer o bem para aparecer, para fazer o bem para as pessoas perceberem que estamos fazendo o bem. E daí ele fala: vocês já receberam o seu galardão. Mas, na verdade, nós temos que fazer o bem para agradar a Deus e para ajudar quem está precisando. E que a nossa mão esquerda não saiba nem o que a direita fez. Não é para ser divulgado ou ficar alardeando aquilo que nós fizemos. Porque daí nós vamos receber o galardão aqui nessa terra. Mas se nós estamos esperando receber algo divino de Deus, temos que agir diferente. Então, essa é um princípio importante, porque às vezes nós nos deparamos com situações, né, de vermos pessoas que, uma vez eu fui num hospital, até comentei com a diretora do hospital, as pessoas faziam doações para aquele hospital, e montavam os apartamentos para as famílias ficarem enquanto os filhos estavam em tratamento no hospital. Era um anexo do hospital. E todos tinham um nome na porta, doado pelo casal tal, doado. Eu disse, mas por que isso? Por que as pessoas têm que. Não, se a gente não colocar aqui na porta o nome deles, eles não doam. Então, a gente vê a distorção das coisas. Como as pessoas. E todas as portas, todos os apartamentos, ela me mostrando tudo que tinha sido feito e tal, tinha que colocar o nome na porta. Então, é a honra dos homens. Muito bem, passa por lá. Aquele casal doou isso, aquele casal doou aquilo, aquele casal. Mas já receberam o seu galardão. Nós temos que entender as Escrituras e desejar o galardão vindo de Deus. As bênçãos, esse galardão quer dizer as bênçãos que vêm de Deus para os nossos atos. Então, nós devemos buscar fazer como Cristo falou, que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda fez. É isso que ele ensinou. Então, é importante nós sabermos o que Cristo espera de nós. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe exatamente se eu estou dando aquilo para ajudar ou eu estou dando aquilo para parecer que eu sou melhor que os outros. Então, o Senhor sabe. E Ele não quer que a gente faça da maneira de eu estou fazendo isso para ser melhor. Não, eu quero fazer isso porque eu amo as pessoas, como Jesus amava as pessoas. Ou porque, se eu não as amo, eu quero amá-las. Eu quero desenvolver esse amor pelas pessoas. Então, nós temos que buscar isso na nossa vida. E às vezes não é fácil, não. Às vezes a gente tem uma tendência de aparecer, de querer ser reconhecido. Às vezes é um trauma da infância, lá atrás, a pessoa, muitos filhos, nunca ninguém reconhecia nada que aquela pessoa fazia. Então, ela tende a fazer. Mas como por isso tem o Evangelho. O Evangelho está aqui
para nos mostrar a verdade e nos ajudar a nos aperfeiçoarmos. E é uma. Bem, hoje eu ajudei, mas eu não fiz como Jesus queria. Então amanhã eu vou fazer um pouco melhor. Amanhã eu vou ajudar e vou tentar fazer como Cristo. Ah, mas não consegui ainda. Mas numa terceira vez eu vou tentar e vou batalhar. É uma batalha diária, gente. Colocar os princípios que Cristo deixou na nossa vida. É uma batalha isso. Mas a gente tem que perseverar. Ah, já que ninguém vai perceber o que eu dei, não faço. Não. Tem uma escritura que diz que quando estais a serviço do vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Então, isso é uma coisa importante. Quando eu estou fazendo, às vezes a gente, para aquela pessoa lá, eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer o bem para aquela pessoa porque eu não gosto. Ela é antipática, ela nem me cumprimenta, ela é uma pessoa isso, aquilo. Não. A gente tem que começar a ver como Deus a vê. Nós temos que começar a pensar: eu não estou fazendo para ela, eu estou fazendo para o meu Pai Celestial, estou fazendo para o meu irmão Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim. É para Ele, para o Senhor que eu estou fazendo. E eu faço o bem aos seus filhos, eu estou fazendo o bem para Ele. Então, é esse princípio que tem que estar na nossa mente. Quando eu estou a serviço do meu próximo, eu estou a serviço de Deus. Então, quanta coisa que Deus nos dá diariamente. Por estarmos aqui respirando, estarmos aqui todos com a internet, todos aqui reunidos, tudo isso são bênçãos. Há alguns anos atrás, não muito tempo atrás, não tínhamos essa bênção de estarmos online, e hoje temos. Então, Deus sempre está nos abençoando, sempre está provendo para nós. Por que que nós não podemos ajudar aquele menos favorecido? Então, existe, assim, essa necessidade de nós estarmos sempre buscando fazer o bem, se nós queremos agradar a Deus e agradar ao nosso irmão Jesus Cristo. Aí nós temos que buscar. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu tenho um coração duro. Não faz mal, vai amolecer esse coração. Tem que eu fazer oração, pedir para o Senhor, Pai Celestial, abranda o meu coração, me ajuda. E vai à luta. Tem que começar a fazer. O que que eu posso fazer? Às vezes é dentro da nossa própria casa. Eu tenho repetido isso, porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que sair para longe, E para fazer, ir para a África para fazer o bem. Realmente os africanos precisam muito de ajuda. Mas, às vezes, o bem está dentro, está precisando, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. Eu tive uma senhora, uma vez contou essa experiência, ela era americana e ela soube que em um lugar na Rússia, hein? Olha o negócio, as crianças estavam saindo enroladas em jornais da maternidade, porque era tão frio, e o agasalho que elas tinham não era suficiente. Então, essa senhora fez uma campanha enorme, conseguiu que amigos de todo mundo doassem cobertas e trabalharam. Teve mulheres que fizeram as próprias cobertinhas e entregaram para serem levadas, e ela foi e entregou uma grande quantidade dessas cobertas nesse local. Mas daí, quando ela voltou, diz que quando ela entrou na rua dela, ela ouviu uma voz que disse o seguinte: você foi tão longe para ajudar as pessoas, agora eu quero saber o que que você vai fazer para a tua vizinhança aqui. Então, às vezes, a gente diz, não, o dia que eu tiver dinheiro, eu faço uma viagem para a África, levo tantos mil dólares lá, faço uma doação e tal, e depois coloco nas minhas redes sociais. É assim que Jesus Cristo está ensinando? Não, não. Ele quer que a gente comece fazendo bem aqui, dentro da minha casa. O que que eu posso fazer pelo meu filho, para ele se sentir mais feliz, mais amado por Deus, seguindo uma direção correta? O que eu posso fazer para minha esposa, para meu marido? O que que eu posso fazer pelo meu pai e pela minha mãe?
Então, quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos começar a nos tornarmos um pouquinho pessoas melhores. Aquelas pessoas que realmente colocam em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Ah, daí eu tenho aqui talvez um vizinho que precisa de uma ajuda, eu posso fazer, eu posso fazer coisas ao meu redor, ou alguém no meu trabalho. Gente, às vezes é uma oração, é algo simples. Às vezes nós sabemos de alguém que está muito doente e que estamos precisando de direção. Nós tivemos, eh, na verdade, esse final de semana, foi do Dia das Mães, foi muito bom, mas nós tivemos notícias muito ruins que chegaram até nós. Nós temos um amigo nos Estados Unidos que acabou falecendo com 59 anos, teve um mal súbito, acho que desmaiou e caiu, bateu a cabeça. Ele estava num carrinho de, sabe aqueles carrinhos de golfe que eles saem? Ele estava acabando de sair de uma partida de golfe com os filhos e aconteceu esse incidente. Ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio e veio a ter morte cerebral. E hoje recebemos que ele faleceu. Então, eu fiquei assim, o Dia das Mães, com o coração apertado, porque eu conheço principalmente um filho dele muito bem, uma nora. Eu falei, nossa, mas que difícil que está sendo para essa família. Pessoas maravilhosas. Aconteceu. Eu aqui do Brasil, o que que eu posso fazer? Vou mandar uma mensagem para eles? Vou. Mas eu posso também orar por essa família, para que Deus console os seus corações. Então, o bem, às vezes é uma coisa tão simples, nossa, fazer uma oração por eles, pedir que Deus os ajude, vai chegar essa oração aos céus? Se o meu coração for verdadeiro e for o meu desejo no meu coração for esse, vai chegar até eles o meu consolo. Então, nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por um momento assim difícil. Agora há pouco também uma amiga minha muito querida, que eu tenho o maior carinho por ela, ontem caiu em casa, só que eu só soube hoje à tarde. Caiu, desmaiou, bateu a cabeça, estava na UTI, em observação, não sabe ainda o que ela teve. E eu falei, nossa Senhora, como as coisas acontecem. Ontem estava bem, hoje já está mal. O outro estava em plena forma, fazendo um trabalho extraordinário, esse nosso amigo, e agora se foi. Então, a nossa vida é um momento. Hoje estamos todos reunidos aqui, podemos na próxima semana não estarmos. O que precisamos é estarmos em dia com o Senhor no nosso coração, que nós possamos estar atentos para as mensagens que o Senhor tem para nós. Essa é uma delas. De nós fazermos o bem e recebermos o galardão de Deus, não o galardão dos homens. Então, esse é um dos ensinamentos. Um outro que nós peguei aqui, deixa eu ver aqui. Então, aqui tem várias aplicações desse aqui, né? Ajudar alguém anonimamente, fazer uma visita, enviar uma mensagem, sem publicar ou anunciar, fazer o bem. Daí tem em Mateus 7:1 que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho, então deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e uma trave no, eis uma trave no teu olho. Então, às vezes, Cristo está ensinando aqui que nós temos a mania de julgar o nosso próximo. Ai, aquela pessoa não faz certo, aquela pessoa não educa bem o filho, ou aquele lá não é um bom trabalhador, ou sei lá, qualquer coisa. Nós temos mania de achar falta nas pessoas. E Jesus Cristo está dizendo assim: não julgueis, que nós nunca sabemos a história real. Às vezes a gente só sabe um lado da moeda e o outro lado.
Então, alguém conta uma história, a gente só sabe um lado. Não devemos julgar as pessoas. E é deixar que o Senhor a julgue. E a gente tem essa tendência. Aqui, esse argueiro é só um, Cisquinho. um cisco do nosso olho. E a trave é aquela que põe no cavalo lá, aquela trave para ele não olhar para o lado. É uma coisa grande. Então, às vezes, nós temos um defeito muito maior e estamos querendo tirar o defeitinho do próximo. A gente não vê os nossos, mas temos uma facilidade enorme de ver o defeito do outro. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas nós podemos melhorar nisso também. O Salvador falou: não julgueis para que não sejais julgados. Se nós não queremos ser julgados pelo Senhor com rigidez, nós temos que ser compassivos, ter empatia, termos bondade, amor para com o nosso próximo. Então, sempre que alguém vier nos falar alguma coisa ruim de, um, de uma pessoa, nós devemos tentar ver se a gente sabe algo bom daquela pessoa e comunicar. Eu tive uma amiga que foi uma vez, quando era jovem ainda, ela já está velhinha que nem eu, mas naquela época ela era jovem, foi ela com mais uma amiga e mais dois rapazes, foram num date lá nos Estados Unidos, Isso aí não passa. num passeio juntos, a quatro. E, na verdade, não. Tinha mais uma jovem junto. Eles eram três jovens e esses dois rapazes. E ela, essa brasileira, no meio dessas americanas. E ela ficou observando que ela não gostou do comportamento dessa terceira pessoa. Ela achou assim vulgar, que a moça falava, não gostou do que a moça falava, do jeito que ela se comportava, ela começou só a julgar a moça. E aí, quando ela estava voltando para casa com a amiga, ela disse: Olha, pensa que moça que eu não achei graça nela, é essa tua amiga aí. Como ela é esquisita, você viu ela fazer isso e aquilo, e começou a falar. E a americana ali só ouvindo, ouvindo, ouvindo. E daí ela disse: Olha, sabia que a fulana tem um coração de ouro? Que se você precisar dela a qualquer momento do dia ou da noite, você pode ligar para ela que ela vai estar pronta para te ajudar. E comentou mais algumas coisas positivas daquela moça. Ela não retrucou a amiga, não justificou os erros da outra amiga, ela simplesmente pegou algo que ela sabia que era verdade sobre essa moça e colocou na mesa. Então, nós temos que fazer isso. Quando alguém vier meter o pau de alguém, se vocês sabem de algo bom que aquela pessoa tem, que todos têm algo bom. Todos erram e todos têm dons e todos têm coisas boas. Nós podemos chegar e dizer: olha, conheço essa pessoa, e essa pessoa é uma pessoa muito honesta, e é de confiança, e é isso e aquilo. Ou qualquer outra coisa que a gente saiba. Mas o importante é nós não quebrarmos esse mandamento aqui de Jesus Cristo. Não começar a julgar o próximo. É nós quebrarmos o mal pela raiz. Trocar, inverter. Fazer com que o bem aflore. Com aquilo que é bom, e as pessoas elas vão se mudando pelo nosso elogio, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, nós somos capazes de influenciar as pessoas. Agora, se a gente só fala mal, a pessoa vai ser, para que eu vou fazer o bem se todo mundo pensa mal de mim? Então, ela começa a. Então, o Senhor deixou bem claro: não julgueis para não serem julgados. Olha a hora, olha a hora. E ainda eu separei mais um aqui. Aí tem no número 12, no capítulo 7 de Mateus, que diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu quero ser bem tratada, eu devo tratar bem as pessoas. Eu quero receber elogios, então eu tenho que elogiar. Eu quero ser respeitada, então eu preciso respeitar as pessoas. Então, aqui, ó, tudo
o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Então, se eu quero algo de bom para mim, eu tenho que dar o primeiro passo em fazer isso de bom para as outras pessoas. Porque as pessoas, às vezes, tem algumas que ficam assim só esperando. Olha, o dia que alguém me fizer o bem, daí eu vou fazer o bem para alguém. Então, ou elas ficam esperando assim, no dia que alguém me elogiar, daí eu vou retribuir o elogio. Ou alguém, o dia que alguém fizer algo que me agrade, eu vou fazer algo que agrade as pessoas. E não é aqui. Ele já está dizendo, fazei-o também vós a eles. Então, o Senhor está nos dando uma ordem, né? Fazer isso. Caminhe nessa direção. E claro que nós vamos receber, porque tudo que de nós sair, voltará para nós. Se sair coisas boas, se sair elogios, se sair respeito pelas pessoas, se sair um olhar amigo, um momento em que você sinta que você está ajudando a pessoa, isso vai voltar para a tua vida. Vai também vir. Não, talvez não seja dela, porque acontece muito isso, né? A pessoa faz o bem ali para o vizinho e fica esperando. Agora eu quero ver se a vizinha. Eu levei um bolo para ela, agora eu quero ver se a vizinha vai me trazer um bolo. Não é assim que funciona. Eu dei o bolo de todo o coração para minha vizinha e um belo dia, num outro momento, eu vou receber de volta de uma outra pessoa aquele bem. Nunca esperem receber da mesma pessoa. Façam o bem sem saber para quem, e o Senhor vai abençoá-los. Então, acabou aqui o meu tempo, mas que vocês possam pensar nesses três ensinamentos de Jesus Cristo. Primeiro, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Segundo, não julgueis para não ser julgados. E o terceiro ponto da aula hoje é: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Então, essa era a mensagem. Eu sei que a nossa vida pode ser transformada, que os nossos dias podem ser alegres, felizes, se nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada.